Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas em mais uma live em que nos encontramos aqui num elo de fraternidade, de bons pensamentos, boas energias, bons propósitos, para agradecer as bênçãos que temos recebido, para fortalecer a nossa fé, para aprender um pouquinho sobre espiritualidade, para emanarmos boas energias uns para os outros. Afinal de contas, somos todos espíritos muito ainda necessitados. E também oramos por aquelas pessoas que passam por dificuldades, estão em provações, estão muitas vezes hospitalizadas ou acamadas em seus lares. Também a nossa corrente se propõe a enviar, né, irradiar energias boas, de paz, de esperança, sobretudo de esperança, né? Porque a gente com esperança vai mais longe. Sem esperança, a gente provavelmente fica no meio do caminho. Então, muito bom receber a todos vocês em mais um encontro. Nós que estamos aqui sintonizados pelo meu canal do YouTube, pelo Facebook, também do Orador de Luca, e pelo meu Instagram. Se você gosta das nossas reuniões, se elas te fazem bem, solicitamos que você possa, né, curtir, comentar, se inscrever no canal, né, para, de alguma forma, engrossar, né, o fio daqueles que estão acompanhando esse trabalho, porque isto faz com que a plataforma, seja o Facebook, YouTube, o Instagram, fique assim, né, convencida, né, de que esse conteúdo interessa e eles, de certa forma, vão expor isso para o maior número de pessoas. Nós podemos registrar algumas cidades que estão aqui representadas por amigos e amigas que estão conosco, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, também no Rio Grande do Sul, sempre conosco aqui, né, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Temos irmãos de Curitiba, no Paraná, Arapiraca, que fica em Alagoas, salvo algum engano meu. No interior de São Paulo, temos irmãos aqui de Ribeirão Preto. No interior de Minas, São Sebastião do Paraíso.
Temos aqui também, na Grande São Paulo, Santo André, Mauá, no Rio de Janeiro, Niterói, Campo Grande, no litoral, Santos também, no interior de São Paulo também, Itu, Garopaba, me parece que é Santa Catarina, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Bauru também, estou vendo aqui. Temos irmãos também que estão nos acompanhando de Portugal. Nossa saudação, nosso abraço aqui do Brasil, para todos aqueles que estão em Portugal e também em outros países, tanto aqueles que nos acompanham neste momento, ou aqueles que vão nos acompanhar posteriormente, né? Porque em virtude do fuso horário, geralmente na Europa, 4, 5 horas depois, então já está muito tarde, e geralmente ouvem a live num outro dia. De qualquer forma, fica aqui registrado o nosso abraço, a nossa alegria de poder contar com vocês aqui, participando dessa corrente. Nesse dia 21 de abril, feriado nacional aqui no nosso país, no Brasil. Mas estamos aqui, né? Juntos, orando, refletindo, alimentando a nossa alma, nos unindo a vários corações, e isto para nós é um grande reforço espiritual. Já prepararam a água? Eu já estou com a minha aqui. Né? Mas por falta de água não vai ser, né? Também estou aqui com uma bela garrafa aqui. Para ir tomando já durante a semana, né? Esta água que recebe, pela misericórdia de Deus, a bênção, a boa energia, os bons fluidos, o auxílio da corrente médica do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, irmã Sheila, e outros tantos benfeitores que nos assistem, né? Frei Antônio, Pai Joaquim, Seu Guaraci, nossos anjos de guarda, uma equipe espiritual, né? Relevante, né? Que nos envolve através de muitos bons espíritos auxiliares, nossos anjos de guarda, sobretudo, né? Espíritos familiares que se juntam a nós nesse trabalho que já dura 5 anos. Mais de 5 anos estamos aqui reunidos com a bênção de Deus. Muito bem, então, meus amigos, vamos dar início com a nossa oração. Levando o nosso coração em prece, nosso pensamento ao alto,
buscando esse contato com nosso Pai amoroso, nosso Criador, nos unindo a Ele, nos entregando a Ele, agradecendo por estarmos aqui, agradecendo por todo o amparo que temos recebido ao longo da nossa existência, agradecendo por este momento, e Ele nos recebe com muito amor, com muito carinho. Conhece a cada um de nós, sabe quem somos e o que estamos passando e o que estamos precisando. E Ele envia seus mensageiros de luz, as equipes socorristas, que vão atender, que vão nos auxiliar em nossa caminhada. Porque Jesus está conosco, pois Ele nos prometeu que estaria conosco quando estivéssemos reunidos em seu nome. E estamos aqui sabendo que Jesus está nos orientando, está nos unindo, está nos abençoando, juntamente com Maria Santíssima, sua mãe e nossa mãe também, abençoando os nossos lares, as nossas mentes e o nosso coração. Assim, todos juntos, unidos, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, e graças a Jesus. Muito bem. Saudando aqueles que ainda estão chegando, né? Podemos aqui anotar o nome de pessoas que estão precisando de uma oração. Não precisamos contar o problema dela, basta colocar o nome dela, não é? Deus sabe. E a gente também preserva a intimidade da pessoa, não é? Bom, meus amigos, hoje, né, a humanidade despertou com uma notícia triste, né?
que é o desencarne do querido Papa Francisco. Então, os noticiários estão divulgando amplamente esse fato, e nós gostaríamos de aproveitar hoje não só para, né, render as nossas homenagens, as nossas preces a este homem que, a nosso ver, desempenhou uma missão muito bonita, de amor, de fraternidade, de paz, de simplicidade, né? Que trouxe mensagens através dos seus exemplos. Então, a nossa homenagem e também a nossa reflexão, né, a respeito do que ele veio falar, do que ele fez. E eu selecionei um pensamento do Papa Francisco, já um pensamento que ele exarou em um dos seus livros, né? E que eu fiz questão de fazer desse pensamento um capítulo deste nosso livro aqui, Pensamentos que Ajudam. Então, o capítulo aqui, intitulado Colírio. Interessante, né? Então, o que é que o Papa Francisco disse aqui, né? Eu acho que é um testemunho tão bonito dele. Ele me conquistou quando eu li isso aqui dele, né? Então, ele disse assim: sempre que atendi confissões, olhei primeiro para mim mesmo, para os meus pecados, para a minha necessidade de misericórdia. E assim, procurei perdoar muito. Eu vou ler esse depoimento do Papa Francisco. Sempre que atendi confissões, olhei primeiramente para mim mesmo, para os meus pecados, para a minha necessidade de misericórdia. E assim, procurei perdoar muito. Eu achei o testemunho dele uma sinceridade, uma humildade que tocam o coração. Porque, afinal de contas, né, ele é um papa, é o líder da Igreja Católica, né, é um dos maiores líderes religiosos do mundo. Independentemente se a gente é católico ou não, eu sou espírita, mas eu respeito, né, a figura e detecto, né, que qualquer papa é um representante respeitável no mundo, está na hierarquia máxima, né, da Igreja Católica, é tido como sucessor de Pedro. Então, alguém que desfruta de uma condição espiritual de grande elevação e de grande respeito. E me surpreendi com a postura dele de muita simplicidade, de muita humildade, ao relatar que quando ele, enquanto sacerdote, né, porque antes de ser papa, né, ele foi padre, foi bispo, foi cardeal, né, depois se tornou papa. E ele disse que sempre, quando ele ia atender confissões, que é um sacramento, me parece, na Igreja Católica, em que as pessoas
procura um sacerdote para confessar os seus pecados, os seus erros, os seus desvios, as suas falhas, as suas quedas. Não estou entrando aqui no mérito da validade disso ou não, não importa. Não é isso que está em discussão. O que eu quero ressaltar é que o testemunho dele, que quando ele era procurado pelas pessoas que iam confessar os seus deslizes, suas fraquezas, os seus erros, os seus crimes, muitas vezes, por que não? Os deslizes que cometeram. Ao invés de o Papa ficar espantado, oh, puxa, como essa pessoa foi capaz disso? Ele disse aqui, eu olhava primeiramente para mim mesmo. Ou seja, antes de julgar o outro, ele olhava para si mesmo. Olhava para si mesmo para quê? Para dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou melhor, olha como eu sou santo e estou diante aqui de um pecador, olha como eu sou perfeito, olha como eu sou espiritualizado, olha como eu já ganhei o céu. Não. Ele olhava para si mesmo, olhava para os seus próprios pecados. Olhava para os seus pecados. Gente, o Papa aqui afirmou que ele tinha pecados. Vale dizer, ele afirmou que ele não era perfeito, que ele não era melhor do que os outros. Que ele era humano como qualquer outra pessoa. Embora detentor, né, de muitas virtudes, não há dúvida. Mas ainda cometendo erros e equívocos. E por isso que ele falou, eu olhava para os meus pecados e para a minha necessidade de misericórdia. Ou seja, o quanto que, por conta dos seus pecados, das suas imperfeições, ele também precisava da misericórdia de Deus. A mesma misericórdia, o mesmo perdão que a pessoa foi ali no confessionário pedir, o Papa Francisco diz que ele também precisava também de misericórdia, porque ele também era pecador. Poderia não ter os mesmos erros e pecados daquelas pessoas que foram confessar, mas tinha os seus. Não deixou de ter os seus. E quais foram, ninguém sabe. Só ele e Deus. Até aí, nenhuma novidade.
no sentido de que todo ser humano aqui na Terra, por ser humano, é naturalmente imperfeito. Seja ele um sacerdote, seja ele um médium, seja ele um pastor, seja ele um monge. Esteja ele na maior posição de liderança espiritual. Chico Xavier também afirmava que ele se equivocou muitas vezes. Então, muitas vezes a gente, né, idolatra aqueles que estão numa posição, né, de evidência religiosa e acha que eles não têm imperfeições. Tem, sim. Mas nem por isso devem ser desmerecidos. Não. São irmãos também que estão lutando contra as feras que muitas vezes estão dentro de nós mesmos. A nossa impaciência, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso nariz empinado, não é? Nosso individualismo, a nossa violência. Ainda que, por força da atividade religiosa, nós tenhamos, né, momentos luminosos, mas há instantes em que a gente não consegue manter 100% aquela espiritualidade que muitas vezes as pessoas nos veem, né, num altar, num culto, né, num trabalho espiritual, porque somos humanos. Mas o mais bonito disso, e aí que eu, que eu percebo que o Papa Francisco se torna grande, é quando ele vem reconhecer isso. Nada obstante a elevada posição que ele desfruta no cenário da liderança espiritual do mundo. Que todo mundo é imperfeito, mesmo sendo um religioso, até aí não há dúvida. Mas você ver alguém admitir o seu erro já é coisa mais difícil. E, sobretudo, quando esse alguém ostenta uma condição de líder espiritual, que prega a palavra de Deus, isto é mais difícil. Porque qual é a tendência, né? Tendência nossa, e eu falo talvez até por mim, tendência nossa quando a gente vai falar, né, sobre a mensagem da espiritualidade, a mensagem do evangelho, é começar a rotular o erro de todo mundo, acusar todo mundo, ver os pecados de todo mundo e usar a tribuna, usar a palavra para marretar as pessoas.
prometendo o inferno, o fogo do inferno, o umbral. O fogo eterno. Vários pecadores. A gente tem essa tendência. Como se a gente estivesse imune aos deslizes humanos. Como se a gente fosse invulnerável. Então, a atitude do Papa aqui me pareceu de extrema humildade e grandeza ao dizer: olha, em público, eu sou Papa, mas eu também erro. Eu também preciso de misericórdia. Primeiro, porque somente quando a gente é sincero com a gente, que a gente é transparente, é que a gente consegue fazer uma conexão com Deus autêntica. Porque se eu chegar aqui e falar: gente, olha, se eu ficar olhando aqui e dizer para vocês: ó Deus, tenha piedade desses irmãos que estão aqui na live, todos os pecadores. Deus vai olhar para mim e falar assim: ô, De Luca, esqueceu de você? A minha prece não vai chegar ali porque eu não estou sendo sincero com Deus. Estou sendo honesto. Percebe, gente? Mas quando eu digo: Senhor, ajuda-nos, porque todos nós aqui ainda somos espíritos imperfeitos, que eu também tenho as minhas imperfeições. Eu também tenho dificuldade de superar algumas coisas. Eu ainda não sei lidar com algumas questões. Eu também tenho os meus pecados. Como se Deus não soubesse, né? Como se Deus não soubesse. Mas quando eu admito isso, não só para Deus, para mim mesmo, né? Eu não estou querendo posar de santinho, de moralista, de melhor do que os outros. Mas eu estou me incluindo na minha pregação, eu estou falando também para mim, sobretudo para mim. Eu me torno humano. Porque quando eu assumo uma postura de suposta superioridade, eu deixo de ser humano e passo a ser um boneco, um robô, um fariseu, como Jesus tanto chamou atenção, né? Vocês são fariseus, vocês têm virtudes, né, por fora, mas por dentro vocês também estão podres. Jesus, ele implicou muito com esses fariseus que se julgavam os tais. Mas com os pecadores que eram assumidos, ele teve misericórdia. Andava com eles, comia com eles, nunca expulsou
esses chamados pecadores do seu convívio. Não sai daqui porque você não é perfeito, você não é religioso como eu, você não é superior como eu, você não é espiritualizado como eu. Não. Deu a mão para eles, comia com eles, andava com eles, dava orientação, claro, para que eles pudessem superar, mudar aquilo que precisava ser mudado, mas sempre com amor, com respeito. E é assim que Jesus faz conosco. Então, quando a gente abre o coração, tem autoconhecimento, esse é o caminho da nossa verdadeira transformação. Porque uma transformação começa de dentro para fora. Não é? É uma transformação de fachada. Em que eu tenho uma aparência de ser uma pessoa santa e iluminada, mas isso é só aparência. Por dentro eu ainda tenho imperfeições naturais, humanas ainda, mas que eu não admito. E exatamente por não admitir isso em mim, por não reconhecer isto em mim, que eu fico olhando isso nos outros. Não é? Quem muito julga se condena. Quem muito aponta o dedo para o outro tem 3 dedos apontados para si. Quem é muito moralista, olha, cuidado. Agora, quem, sabe, é humano, no sentido de admitir as suas imperfeições, está trabalhando, claro, não é admitir e ficar do mesmo jeito e eu sou assim mesmo no mundo, não. Eu admito exatamente para poder ir me trabalhando para que aos poucos eu possa ir, né, me aprumando. Isto é reforma íntima. Isso é transformação interior. E é isso que me faz perdoar o outro. Como disse o Papa Francisco, depois que ele olhou para si mesmo, para os seus pecados, para a sua necessidade de misericórdia, ele perdoou muito, ele disse. Por que ele perdoou muito? Porque ele também precisava de muito perdão. Ai, o quanto que a gente está precisando de muito perdão, né, gente? Então, vamos seguir esse exemplo do Papa Francisco, né? Que, na verdade, é um exemplo de Jesus. É o exemplo de Jesus. Sinceridade, simplicidade, amorosidade, fraternidade, perdão, humanização. Ninguém se espiritualiza se não se humanizar. Eu creio que essa é uma grande mensagem que o Papa Francisco, revivendo aqui Jesus, revivendo o Francisco de Assis. Aliás, acho que na próxima encarnação eu vou pedir para vir com o nome de Francisco. O Francisco de Assis, né? O Francisco Cândido Xavier, o Francisco Papa, quem sabe eu possa diminuir também os meus pecados, as minhas imperfeições. É uma brincadeira, não é? Bem, gente, então vamos para nosso momento agora de oração final.
Então, ó Senhor Jesus, estamos diante do vosso Evangelho, que é caminho, que é verdade, que é vida, que nos ensina a viver melhor, que nos propõe caminhos, que nos levam a uma vida melhor. Te pedimos, nos ensina a cada um a termos esse olhar para si mesmo, não para se culpar, para se recriminar, mas para se conhecer, para ver não apenas as virtudes de que é possuidor, mas também para enxergar as nossas próprias mazelas, as nossas inclinações ainda negativas, os nossos pontos fracos. As nossas fraquezas. Os erros que já cometemos. A decepção que já causamos. A frustração que já provocamos. Enfim, cada um carrega dentro de si ainda muitos pontos obscuros. Mas eu sei que, apesar disso, o Senhor continua nos amando. Mas espera que cada um reconheça esses pontos e vá trabalhando. Para cada dia diminuir nossas imperfeições, aumentando a nossa compreensão, a nossa tolerância. Buscando essa misericórdia que tanto precisamos diante de tantas quedas, de tantos deslizes, de tantos erros milenares. E apesar de tudo isso, o Senhor continua nos amando. Continua acreditando em nós. O Senhor sabe do que somos feitos. E nos olha na perspectiva do ser que está se construindo pouco a pouco, através das vidas sucessivas. Que o exemplo e os exemplos do Papa Francisco, que hoje se despediu do mundo terreno, possam nos sensibilizar a termos também a humildade que ele teve,
a simplicidade, sabendo que em algum trecho ele, como nós, também deve ter errado. Assim como nós erramos tantas vezes. Mas só quem admite o erro, quem reconhece o seu erro, pode avançar. Então, que a gente tenha essa sinceridade conosco. Não precisamos publicar nas páginas dos jornais os nossos erros. Basta uma conversa com a nossa consciência. Para a gente ficar em paz, na sinceridade, na honestidade espiritual. E podendo ir trabalhando para a gente ir superando as nossas dificuldades dia a dia. Dá-nos essa força, Jesus. Dá-nos esse entendimento. E abençoe a cada um de nós em nossas lutas, em nossas dificuldades. Que a gente possa se tornar cada vez mais fraterno, perdoar mais, compreender mais, enfim, ser cada vez mais humano. Abençoa a todos nós e permita que sua mãe, nossa mãe Maria, cuja missão o Senhor deu como mãe espiritual da humanidade, possa também agora nos socorrer, possa estender suas bênçãos para a nossa vida, socorrendo-nos em nossas dificuldades deste momento, em nossas aflições. Mãe querida, envia teus anjos, teus mensageiros, teus legionários, a esses irmãos aqui presentes conosco, a esses irmãos que estão necessitando daquele apoio espiritual para não caírem ainda mais, para não se desesperarem, para não se equivocarem, para não perderem a esperança. Por isso todos nós juntos oramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores. Rogai por nós, pecadores. Rogai por todos os irmãos e irmãs que estão participando desta reunião, por suas famílias, seus lares, suas vidas.
Rogai por todos os nomes que aqui foram colocados em intenções, que uma estrela caída do céu e abençoada pelo teu amor ilumine a vida desses irmãos necessitados. Especialmente hoje, rogai, Senhora, pelo irmão Sérgio Luiz Vasques, que está no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Permite que os benfeitores maiores, nosso devotado irmão Bezerra de Menezes, possa envolver nosso querido amigo nas bênçãos da paz, da saúde, a ele e sua família. Pedimos também por nosso irmão Divaldo Pereira Franco, em Salvador, na Bahia. Envolva, Mãe Santíssima, esse teu trabalhador do bem, as bênçãos do teu amor, do teu equilíbrio. E te pedimos, Senhora, também envolva, como tem envolvido, o nosso querido Papa Francisco, que hoje completou a sua missão no mundo, dando-nos exemplos de amor, de fraternidade, de humildade. Que ele seja recebido no lar dos discípulos fiéis do Cristo. Abençoa todos os sacerdotes católicos, não católicos. Abençoa todos os pastores protestantes, todos os monges, todos os médiuns e trabalhadores espíritas, todos os trabalhadores da Umbanda, dos cultos afrodescendentes, todos os irmãos da Seixonoye, da Igreja Messiânica, todas as sinagogas, todas as mesquitas, onde o nome de Deus é pronunciado, que o amor seja a expressão, a luz que ilumina os caminhos da humanidade. Que essas águas sejam agraciadas pelo amor de Maria, pelos devotados médicos, invisíveis, mas não ausentes, que em nome da misericórdia derramam bênçãos de saúde nessas águas. Rogai por nós, Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.
meus irmãos, gratidão pela companhia abençoada de todos vocês. Um convite, próximo domingo, dia 27, eu estarei fazendo palestra no Centro Espírita Perseverança, no domingo, dia 27, às 11 horas da manhã. Nós estaremos em palestra lá no Centro Espírita Perseverança, que fica na rua Padre Maurício, 350, na Vila Diva, aqui na capital de São Paulo. Então, domingo, Centro Espírita Perseverança. Não confunda com o Esperança. Domingo, no Perseverança, às 11 horas. Espero vocês por lá. Quem tiver condições de ir, será um prazer encontrá-los e abraçá-los. Uma noite de paz a todos, muitas bênçãos e até o nosso próximo encontro.